O presidente Lula convocou uma reunião de emergência em Brasília depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 50% ao Brasil. Foi no meio da tarde que veio a notícia que pegou a todos de surpresa. A sobretarifa de 50% é em cima dos produtos brasileiros que chegam ao mercado americano. Vale a partir do dia 1º de agosto. O que também chamou a atenção é como Donald Trump não buscou esconder a relação dessa sobretaxa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outras questões políticas do Brasil. O anúncio, feito em forma de carta dirigida ao presidente Lula, começa citando Jair Bolsonaro e classificando como uma vergonha internacional o julgamento que, segundo Trump, não deveria estar acontecendo. Depois, segue afirmando que o Brasil faz ataques insidiosos às eleições livres, sem explicar que ataques são esses, e cita as ações do Supremo Tribunal Federal contra as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Só então as taxas de 50% são explicitadas na mensagem, afirmando que podem ser até maiores se o Brasil agir em reciprocidade, mas abrindo uma possibilidade de negociação. Quando se fala que a notícia pegou o Brasil de surpresa, foi por envolver outras questões nesse anúncio, nessa carta, e como, na balança comercial entre os dois países, o Brasil sempre teve prejuízo, o que não justificaria sobretarifas tão elevadas. Nós começamos esta edição indo direto para Brasília, já que o presidente Lula convocou uma reunião de emergência e já respondeu que vai agir com reciprocidade. Esse anúncio foi feito a questão de minutos nas redes sociais. Quem acompanha tudo por lá é o nosso repórter Pedro Teixeira. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. A gente estava justamente aguardando qual seria a medida tomada pelo governo brasileiro. Eles se reuniram, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, justamente para definir a estratégia que seria adotada a partir de agora pelo governo brasileiro. Na publicação feita nas redes sociais do presidente Lula, o governo indica que vai adotar a lei de reciprocidade econômica, lei aprovada pelo Congresso Nacional, que autoriza o Brasil a adotar contramedidas comerciais em resposta a ações unilaterais de outros países ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade do país. Isso porque a medida adotada pelo presidente Donald Trump, que passa a valer a partir do dia 1º de agosto, atrapalha as ambições comerciais. Afinal de contas, os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Além disso, a nota traz pontos claros sobre o que foi levantado pelo presidente americano Donald Trump. Por exemplo, logo na abertura desta publicação feita pelo presidente Lula, o presidente diz o seguinte, abre aspas, o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais, fecha aspas. Esse era um ponto que a gente já vinha antecipando aqui na CNN. Eu conversei com integrantes do Palácio do Planalto, Márcio, e eles me diziam que este era um ponto que não tinha espaço de negociação. Afinal de contas, qualquer movimento com relação a este assunto poderia extrapolar o espaço dividido entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário do país. A publicação feita nas redes sociais também lembra um fato que você trouxe agora na abertura do Prime Time. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos, portanto, importa mais do que exporta para os americanos. E o presidente diz o seguinte, abre aspas, é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano.
As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam o superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Fecha aspas, é justamente aí que o presidente Lula anuncia que o governo pretende adotar a lei brasileira de reciprocidade econômica. Portanto, a gente já tem a reação do governo brasileiro decidida agora há pouco em uma reunião emergencial que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Durou cerca de 1 hora, em que o governo definiu as estratégias de adotar a reciprocidade no caso das tarifas estabelecidas pelo governo americano de 50% para produtos brasileiros, mas também definiu a estratégia de discurso com relação aos pontos levantados pelo presidente dos Estados Unidos, em especial as questões relacionadas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Márcio.